Bom dia a todos, mais uma vez. No meio do discurso do vereador que me antecedeu aqui, percebi que do nada quis tocar no assunto de Bolsonaro ter trocado o ministro na época da pandemia. Eu tenho certeza, é melhor trocar na época da pandemia do que ter que trocar forçado por causa de assédio sexual, igual é o ex-ministro dos Direitos Humanos do presidente Lula, né? Mas seguindo aqui o discurso sobre o Recife. Muito foi falado sobre as escolas estaduais, que são horrorosas, que não prestam, que as escolas da rede municipal do Recife são perfeitas. Mas muito me espanta porque essa semana passada, na sexta-feira, eu fui em uma creche Lagoa Encantada, que simplesmente os alunos têm que fazer rodízio de aula, porque não tem professor suficiente. O sexto ano e o sétimo ano tem que fazer rodízio, porque a prefeitura inaugura uma escola que foi inaugurada depois da reforma no ano passado e simplesmente não tem professor suficiente. É de praxe da prefeitura, do Joãozinho aditivo, né? Entrega de qualquer jeito, depois a gente se vira para ver o que vai acontecer. Simplesmente, eu estava lá na hora, deu 1h30 da tarde, quando a aula iria começar, a aluna do sétimo ano chegou e perguntou: tem aula para o sétimo ano C? O vigia simplesmente falou: sétimo ano C, hoje não tem não, pode voltar para casa. E simplesmente, na maior tranquilidade, porque é normal, infelizmente, aqui no Recife, ela virou e foi para casa. Então, naquele dia, ela não teve o ensino necessário, não teve o alimento que ela come na creche também no dia. Essa é a realidade do ensino municipal do Recife, que parte dos vereadores da situação escolhem ignorar. Não é porque não sabem, não. Escolhem ignorar. E como sempre, todo mundo da base da prefeitura se exime da responsabilidade e joga para quem? Para o governo do estado. Como se fosse o único causador dos problemas do Recife. Porque a prefeitura para eles é perfeita. A vereadora, numa parte, também falou: vamos fiscalizar, vamos visitar as entregas de creche. E mencionou a creche Aeroclube. Adivinha qual foi a creche que eu fui barrado de fiscalizar pela prefeitura? Creche Aeroclube. Foi. Então, ela fala: vamos visitar. Eu tento. A prefeitura que não deixa. A creche que era para ter sido entregue em outubro de 2023. E até agora, fevereiro de 25. Quase 2 anos depois, está longe de ser entregue. Uma creche que tem mais de 1 milhão de aditivo. Está longe de ser entregue. Aquele complexo ali, né? Está longe de ser entregue. O Parque Eduardo Campos, a creche Aeroclube. É engraçado mesmo, de verdade. Falou também do Rio Grande do Sul, o líder do governo. O Rio Grande do Sul adia a aula porque está muito calor. Mas ele fecha o olho para o rodízio aqui no Recife, porque não tem professor. Lá na creche da Lagoa Encantada também, os alunos, já são 2 semanas, 3 semanas de aula, simplesmente não tem fardamento. Por quê? Porque a prefeitura ainda não entregou. Mas essa é a rede municipal de ensino perfeita que tentam pintar para a gente. As mães ali no portão, quando eu estava lá: o meu filho é autista, só que infelizmente não tem o AEE, que é o atendimento educacional especializado. Simplesmente aquela escola não tem o suficiente. Então, as crianças autistas ficam ao léu, largadas. E não tem o apoio da prefeitura. Mas claro que os vereadores de situação não vão falar sobre isso. Por quê? Porque a educação do Recife é perfeita. É culpa do Estado. Então, assim, a gente vive num mundo de ilusão. Que pelo jeito não é só o prefeito do Recife que quer passar, mas os vereadores também da situação. Que querem, como sempre, passar a mão na cabeça do prefeito e não fiscalizar, e não denunciar o que acontece aqui no Recife. Eu quero que ficar bem claro aqui: isso aqui não é um problema da oposição, isso aqui é um problema do Recife. Porque como todos gostam de falar, e é verdade, o que muda a realidade de uma nação, de uma cidade, de um estado, no longo prazo, é a educação. Educação essa que está sendo deixada de lado pelo prefeito João Campos. E muito me entristece
ver os vereadores da situação fechando os olhos para essa realidade e tentando pintar uma realidade que está longe de acontecer aqui no Recife. Mas agora eu passo a parte para o vereador Gilson Machado Filho. Vereador, parabéns pelo seu discurso. Você traz uma realidade de muitas famílias recifenses que estão indignadas hoje porque as crianças não têm acesso à escola, as crianças não têm acesso à creche, e é muito triste ver que a gente tem vereadores nessa casa que parece que vive no mundo do TikTok, Tiago. Até quando a gente vai parar de defender o prefeito e começar a defender o recifense? O recifense é a nossa prioridade. É um absurdo a gente ter creches aqui hoje que estão na mão de apoiadores políticos, Tiago. A quantidade de ligações de mães que eu recebo falando, para cadastrar meu filho em tal creche eu tenho que falar com tal pessoa. Isso tem que ser uma prerrogativa da mãe. Ela não precisa falar com ninguém para matricular seu filho na escola. Outra coisa que é um absurdo é mostrar aqui, como você falou, a respeito do calor no Rio Grande do Sul. Lá eles postergam a aula por causa do calor. E aqui no Recife esqueceram de mencionar que posterga a aula por causa da chuva. As crianças não conseguem chegar nas escolas porque está tudo alagado. Porque o prefeito investe mais em propaganda e eventos do que em drenagem. Então, até quando a gente vai aceitar isso na nossa cidade? Outro ponto, Tiago, é a respeito das crianças autistas. Eu estou recebendo inúmeras denúncias de mães atípicas que chegam nas escolas e simplesmente são negadas. A escola não está preparada para receber crianças atípicas, infelizmente. A gente não tem salas sensoriais, a gente não tem uma alimentação adequada, porque essas crianças elas merecem uma alimentação adequada. E a gente precisa rever isso, porque é uma crescente muito grande na nossa sociedade, e parece que aqui nessa casa é tudo culpa do governo do Estado. E a gente precisa abrir o olho e trabalhar em conjunto. Isso é uma bola que é tanto do governo do Estado, quanto da prefeitura. Enquanto um fica falando do outro, o povo recifense sofre, o povo pernambucano sofre. Então a gente tem que se unir, e vocês, vereadores, têm uma função excepcional. O que a gente não pode fazer é deixar do jeito que está, com o recifense e com as famílias sofrendo. Muito obrigado, Tiago. Incorporo a parte do vereador Gilson Machado, já passo diretamente para o vereador Eduardo Mouro a parte. Agradeço ao vereador Tiago Medina. Eu queria citar o nome aqui de uma escola, Escola Municipal Cidadão Herbert de Souza. Eu tive lá semana passada. E eu acho que essa escola deve ser de Jaboatão. Porque foi dito aqui que as escolas têm ar-condicionado em todas elas. Essa não tinha. Quer dizer, tinha no depósito. No depósito tinha ar-condicionado. Essa escola, ela funciona num puxadinho da UPE, é dentro da UPE, e ela funciona num puxadinho. Pegaram assim, um resto de terreno que tinha como se fosse umas baias de cavalo, sabe? Literalmente, eu não estou brincando não, gente, é sério. É sério mesmo, está no meu Instagram lá, é sério. E aí não se teve nem a decência de subir o resto da parede e colocar ar-condicionado. Agora veja como é pior do que eu estou falando. Cada sala tem alunos com TEA, com hiperatividade. E se você for pegar qualquer estudo mínimo, o calor agita muito mais essas crianças. O barulho agita muito mais essas crianças. Todas estavam lá dessa forma. E aí, vamos lá, a César o que é de César. A prefeitura está construindo em um prédio novo uma nova localização para essa escola. Está lá. Mas está parado a obra. E aí eu marquei a visita num dia. No outro dia eu fui visitar. Olha que coincidência. As aulas começaram naquele dia que eu fui lá visitar. Eu fiquei feliz. Começaram naquele dia. Aí eu fui na obra. Os caras tinham começado a obra naquele dia. Eu digo, alguma coisa está sendo feita de bom por nós vereadores aqui. A gente está pressionando de alguma forma.
E teve uma coisa mais engraçada, vereador Tiago Medina, que está no meu Instagram também. Eu faço tudo ao vivo, né? E não tem como dizer que não é. Quando eu fui lá ver a obra, pedi licença, o pessoal deixou eu entrar, o pessoal muito educado, tudo certinho. E aí, vieram me perguntar se eu tinha equipamento de segurança. Eu disse, eita, rapaz, desculpe, tem um não, me dê aí. Aí não tinha. Mas ficou pior. Eu disse, o pessoal que está trabalhando na obra aí está com equipamento? Tá. Ah, tá bom, então eu vou lá ver. Nenhum trabalhador estava sequer com capacete. Então, aquela coisa que eles barraram com aquela desculpa de que era porque tinha que ter EPI, acabou-se, viu? Foi por água abaixo. Não é por causa disso, não. É porque é para tentar fazer com que nós, vereadores, não façamos a fiscalização que temos que fazer. Só fica um recado. Primeiro, não, as escolas daqui do Recife não são Nárnia, não são perfeitas. Ponto 1. Ponto 2. Não vão impedir que a gente fiscalize. Eu, pelo menos, tentem me impedir. Vai ficar séria a coisa. Incorporo totalmente a fala do vereador Eduardo, já passo para o vereador Filipe Alecrim. Obrigado, vereador Medina. É importante o debate. É importante salientar de que tudo aquilo que é apresentado nas propagandas é bem diferente da vida real. Era bom gravador para a gente sempre dar play aqui, que é uma frase que nunca foge à realidade, porque entra a gestão, sai gestão, e a gente observa que esse é o modo PSB de governar. É tão absurdo que constantemente e diariamente, especialmente nesse período de matrícula, nós recebemos constantes contatos de mães que não matriculam seus filhos em escolas próximas. Mas eu quero fazer o registro do quanto a DIs e a DEs estão doentes, fisicamente, psicologicamente, porque não tem uma condição de trabalho adequado. Eu tive a notícia, e repito, de que existem escolas aqui que têm crianças autistas, que está colocando apenas um auxiliar para cuidar de todas elas. E a lei diz que precisa ter um auxiliar para cada criança. Falta profissional, falta estrutura adequada. As crianças não são matriculadas. O problema é gigante. Falta acessibilidade. É simples a gente resolver esse bate-boca, esse debate que sempre existe aqui, quando a situação tenta mostrar uma educação que beira a perfeição. É simples. Vamos combinar da gente fazer uma fiscalização conjunta. Primeiro, acho que a prefeitura não vai barrar, porque tem gente da educação que vai estar conosco. E segundo, a gente vai conseguir trazer para essa tribuna a luz da verdade. Porque em toda história tem um lado A, tem um lado B, e tem a verdade. É uma forma da gente resolver, vereador. Vamos todos juntos. Agora, deixa a gente escolher as escolas. Não é uma creche que entregaram ontem, depois de 50 anos, com tanto atraso para poder entregar, com recursos milionários para poder construir. Deixa a gente escolher. Porque se a gente não escolher, não vale. Tem várias outras em Biribeira, Morro da Conceição. A educação na nossa cidade tem muito, mas muito mesmo, o que evoluir, e é dever de cada vereador realizar esse trabalho e estar próximo dessas famílias que não querem nada mais do que ter seus filhos nas escolas. E de cada colaborador da Secretaria de Educação que quer ter um salário digno, que quer levar dignidade para a sua casa e uma condição de trabalho, claro, adequada para ele exercer a sua função. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, vereador. Incorporo a fala de Vossa Excelência. Eduardo, falou que tu marcou a fiscalização, estava tendo obra, né? Eu acho que então, para não atrasar, vamos marcar a fiscalização todos os dias nas obras do Recife, que aí a gente vai ter trabalhador lá todo dia, né? Porque foi isso que aconteceu na creche Aeroclube, que falaram para a gente ir. Fui no dia, não tinha ninguém trabalhando, todo mundo sem EPI, obviamente. No outro dia, meu amigo, lotado de gente, lotado. Inclusive, ainda não vi nenhum posicionamento dos meus colegas vereadores, porque eu tive o meu trabalho de fiscalização cerceado, o meu direito. Ninguém falou, a não ser o bloco de oposição. Então, eu espero que aqui, como casa,
nós como vereadores, a gente lute pelo nosso direito de trabalhar. Por quê? Hoje sou eu, mas um dia, quando vocês fizerem alguma coisa que o prefeito não goste, pode ser vocês. Obrigado, presidente.